Graça e paz, amado, maravilha do eterno, tesouro de Deus, abençoado, abençoada, corra linda, maravilha, mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro, café cappuccino. Afinal de contas, já são 10 meses de Café com Deus, desde que nós criamos esse café. Já estão completando 10 meses, então merece um café cappuccino com direito a avelã. Ô, maravilha, hein? Feita agorinha, agorinha. Bênção pura. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Muito obrigado você que tem dado um joinha para nós, um gostei, um likezinho, feito comentários. Muito nos ajuda. Você que compartilha principalmente vai abrindo o leque para nós, vamos alcançando mais grupos, mais vidas. Você que se inscreveu no canal, eu tenho um compromisso de orar por você. E você que não se inscreveu ainda, me ajuda aí, gente. Corre lá, tão facinho. Clica no vídeo ou nas letrinhas em azuis que te direciona para... É um link que te direciona para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, é automático. Vai no sininho também para receber todas as nossas notificações. Café com Deus de hoje está em Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 19, versículo de número 32, ok? Diz assim o versículo de número 32. Uns, pois, chamavam de uma maneira, uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E a maioria deles não sabia por que causa se tinha ajuntado. Ô, gente, ô, meu pai, aí é que tá, né? A multidão, muitas vezes, eu sempre bato nessa tecla, diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não, não. Se fosse a voz de Deus, Jesus não tinha sido crucificado, porque a multidão foi induzida, ela foi instigada, né? Ela foi levada por Anás e Caifás, na época de Jesus, para gritar, pedindo que soltasse Barrabás, um bandido, um ladrão, deixasse ele livre e prendesse a Jesus, que era o inocente, né? E pediram a sua morte, a sua crucificação, a morte pela crucificação, que era a maneira mais terrível, mais cruel de matar alguém. Poderia ter sido morto por uma espada, poderia ter sido morto enforcado, mas não, pediram a crucificação. Agora nós estamos vendo aqui um fato que o apóstolo Paulo, você lembra que no último café nós falamos sobre ele, né? A sua viagem, sua terceira viagem missionária, falamos sobre, né, a sua chegada em Éfeso, que precisou ser muito rápida e uma saída, porque ele tinha um voto a cumprir, ele tinha que ir em Jerusalém, mas agora Paulo volta, agora sim ele volta a Éfeso, né? Versículo 1 diz, sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Aí você lembra que nós falamos já nesse Café com Deus também a chegada de Paulo, né? Que ele fica lá perturbado, porque ele aproveita a situação, primeiro que ele encontra alguns discípulos lá, de João Batista, que só conheciam o batismo nas águas, né? Ele fala sobre o Espírito Santo. Aí Paulo agora prega algum tempo ali na sinagoga, que era estratégia, sempre ele ia para a sinagoga para ter oportunidade, falando sobre isso. Mas depois ele foi expulso de lá, aí ele teve que ficar então na casa do líder lá, reunindo discípulos, preparando, né? E durante um espaço ele acabou ficando lá nesses 2 anos, nessa escola de Tirano, né? Falando sobre isso, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviam a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Paulo está ensinando, preparando discípulos, discipulando, né? E Deus, pelas suas mãos, fazia maravilhas extraordinárias, falando sobre isso. De sorte que até os lenços e aventais, né, que levavam do seu corpo aos enfermos,
as enfermidades fugiam deles, os espíritos malignos também. Aí nós contamos também, no último Café com Deus agora, sobre Cefas, os filhos de Seva, de Seva, né? Que eram 7 filhos de Seva, que é o judeu, que era o principal dos sacerdotes, que foram expelir um demônio, né? E acabaram apanhando, passando vergonha, na verdade, falando sobre a importância que o nome de Jesus tem para quem o conhece, né? Ele tem valia para aqueles que o conhecem. Agora, hoje, nós vamos falar aqui sobre do versículo 23 ao 41, que começa a falar sobre o motim de Demétrio. Quem é esse sujeito, pastor? Vê que Paulo, vamos voltar ao versículo 21, diz: e cumprido todas essas coisas, Paulo propôs seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Então ele coloca no coração de ir para Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Aí agora, olha só, naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, né? Contra aquilo que Paulo pregava, contra a igreja do Senhor, porque um certo ourives de prata por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artífices. Quer dizer, então ele era um construtor tanto do templo de Diana em miniatura, quanto a imagem de Diana, né? A deusa dos Éfesos, e que inclusive várias províncias disputavam, queriam que fosse lá, né, o templo nas suas cidades, mas se estabeleceu ali, em Éfeso. Então nós aprendemos aqui que Paulo chega nessa situação ali, agora encontrar alguém que está perturbado. Por quê? Porque uma vez que o evangelho é pregado, vai se deixando a idolatria, vai se abandonando a idolatria. E esse Demétrio agora levanta, arruma mais outros, junta, faz uma reunião lá, um ajuntamento com comerciantes, falando: nós vivemos disso. Vocês são artífices, vivem disso. Veja bem, se nós deixarmos esse Paulo que tem agitado o mundo, não só a Ásia, mas o mundo todo, esse camarada tem agitado falando contra a deusa Diana, contra os deuses, contra as imagens. Olha só, tudo por causa do lucro. Não tem gente que esquece que o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O mundo vai passar. O que adianta você acumular riquezas aqui? Você não vai levar essa riqueza. Agora vai importar sim, depois da morte, para onde você vai. Vai depender da sua semeadura, vai depender do que as decisões que você tomou. Ah, não vou tomar prejuízo porque eu vou parar de vender imagem? A imagem dá lucro. Ah, nós vamos perder, a nossa associação vai perder. Era o trabalho de revolta de Demétrio, que se levanta com veemência, não, uma rebelião, um motim, um grupo de amotinados para poder ir contra Paulo. Porque eles estavam perturbados com isso. Então o versículo 17 diz: e foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, assim caiu temor, todos eles, o nome do Senhor Jesus era engrandecido, né? Então, perdão, deixa eu pegar aqui, eu peguei errado aqui, só um minuto. Aí tá aqui, versículo 25, aliás. Aos quais, havendo juntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Versículo 26. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são Deus o que nós fazemos com as nossas mãos. E não é mesmo. Eu falo, você pega uma imagem, se ela tivesse poder, você colocava ela num pasto, tá? Numa relva, deixava ela lá. A
pelo menos ela não ia desbotar com a chuva e nem com o sol. Nem mato em volta dela ia crescer. Ora, você tem que ir lá limpar, você tem que ir lá proteger, botar, né, às vezes cobertura, porque você sabe que ela não tem poder. Não tem poder para se proteger, vai ter poder para fazer alguma coisa em benefício para alguém? Entenda bem. Não estou desrespeitando a sua fé, não estou te chamando a atenção, porque a Bíblia fala sobre isso. De um madeiro você pega, corta, faz uma imagem para se curvar perante ela. Com a outra parte você cose, ou seja, você leva para lenha. A mesma madeira, quer dizer, olha o absurdo, que a pessoa não atenta, né? Falta de sabedoria, de perceber que aquilo ali é apenas uma madeira, esculpida por mãos humanas. Se for um gesso, né? É apenas um gesso. Se for feito de pedra, é apenas uma pedra. Então veja só, não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruído a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo venera. Olha só. Então ele está dizendo aqui, ó, nós estamos correndo o risco de até esse templo se acabar. E o templo tinha uma ostentação extraordinária, você não queira imaginar. A altura, a dimensão, a grandeza, né? A extensão, 1 metro quadrado, era enorme o templo, enorme, as colunas eram enormes, eram doadas por imperadores, vários artistas doavam quadros que eram colocados ali. É como se eu olhar hoje para a Basílica lá de Aparecida do Norte, para você ter uma ideia. Era uma ostentação extraordinária. Então ele está dizendo, o nosso templo pode ficar abandonado, pode ser esquecido, pode ser acabado. Porque esse agitador desse Paulo, apóstolo do Senhor, olha só, que está levando a palavra do Deus vivo, certo? E ouvindo, aí o versículo 28 diz, e ouvindo, encheram-se de ira e clamavam, dizendo, grande é a Diana dos Éfesos. Então, começaram a clamar, o povo começou a clamar, cheio de ira, doido para pegar Paulo e trucidar ele. Então, olha só, versículo 29, encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarcos, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Eles agarraram esses homens e levaram para serem condenados, tá? E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Por quê? O povo estava enfurecido, que o maior problema ali agora era Paulo. Eles queriam Paulo. Como eles não acharam Paulo, eles agarraram a Gaio, eles agarraram Aristarco, né? Seus companheiros de viagem. Vai vendo aí, ó, a fúria do povo. Por quê? Por causa da verdade. Porque Paulo estava pregando a verdade. Gente, essa imagem, ele fala sobre isso, né? Ele não está ferindo a fé de ninguém, está mostrando a verdade, a palavra de Deus, que o Senhor, o Deus verdadeiro, é Pai, é o Filho e o Espírito Santo. E falando de Jesus, que é o Filho que encarnou, o Deus que encarnou, esvaziou-se da sua glória, para pagar um preço na nossa redenção, porque nós estamos condenados nos nossos delitos e pecados. Nós precisamos, todos estamos destituídos da glória de Deus. Nós precisamos da salvação em Jesus. É isso que ele está pregando. Por isso que eles viam milagre no nome de Jesus, demônios sendo expelidos, milagres acontecendo. Então é incontestável. Mas eles ficam perturbados por quê? Porque eles são trabalhadores que fazem imagem, ora. Deus poderia dar outros ganhos a eles de outras maneiras. Mas não, vai tirar meu ganho, vai tirar meu sustento. Tem gente que é assim. Em nome do seu sustento, ele trapacia. Em nome do seu sustento, ele trai. Em nome do seu sustento, ele levanta falsa acusação. Em nome do seu sustento, ele condena os outros. Em nome do seu sustento, ele até mata. Ele é capaz de matar. Ô, gente,
situação que o ser humano chega, só que ele pensa que a vida resume aqui. Não resume aqui. Haverá um tribunal de Deus. E todos nós que fomos criados por esse Criador, terá que dar conta. Recebe aí, presta bem atenção nisso. Então, eles impediram. Paulo, não vai. Não vai. E outros asiáticos também chegaram para mandar o recado, outros discípulos. Não compareça. O povo está enfurecido. Você vê que Alexandre, olha só, depois disso, que eles não deixaram Paulo comparecer, que sabia que eles iam matar Paulo. Aí Alexandre aparece lá para dar um discurso. Não sei, a gente não sabe quem é esse Alexandre, mas alguém influente lá foi dar um discurso de defesa. Quando eles viram que era o Alexandre que empurraram ele para frente para poder, né, defender lá a parte de Paulo, quando eles viram, porque isso foi na praça principal, quando eles viram que Alexandre ia falar e lembrou que ele é judeu, aí com quem diz, os judeus que têm agitado a nossa religião romana, aí começaram a gritar, sem parar, ininterruptamente, por 2 horas, que a deusa Diana era sua deusa. Olha só que coisa, gente. Olha só. Deixa eu pegar o versículo aqui, ó. Versículo 34. Mas quando conheceram que era judeu, todos unânimes levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Gritando, grande é a Diana dos Efésios, grande, e repetindo e gritando por quase 2 horas. Gente, não deixaram Alexandre falar. Aí o escrivão, porque, né, fazendo parte das autoridades, das leis, né, do judiciário. Então, que é importante ter o judiciário, claro, justamente por isso, porque dá direito de um falar, outro se defender, né, e assim, né, vai. Então, esse escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, pedindo um pouco, né, de calma, já depois de quase 2 horas, eles gritando, disse, homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade de Éfeso é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Aí que eu te falo, gente, são coisas absurdas. As pessoas acreditam em certas crendices, né? Eu não estou desrespeitando, mas veja bem, é bíblico, a Bíblia diz, quem desceu do céu é só o Filho de Deus, só Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo da Virgem Maria. E é incontestável que a ciência, a história, a arqueologia, a antropologia prova isso, que ele existiu. Pode não ter achado o corpo dele, claro, que ele morreu e ressuscitou. Por isso que não acharam os seus, né? Seus ossos, não acharam resíduo de nada, porque, claro, ele não ficou lá na sepultura. E é incontestável que os próprios soldados sabiam que ele ressuscitou e foram pagos, muito bem pagos, para mentir. Então, vamos lá. Só quem desceu do céu para nos visitar como Deus é Jesus. Agora você vê que é aberração. Você vê que lembra quando Paulo, lá no princípio da missão, na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé nos chamaram de Mercúrio e de Júpiter. Olha só. Os dois, como Deus que desceu e encarnou no homem. Quem diz, já veio adulto, veio igual a deusa Diana, eles acreditavam que ela desceu de Júpiter. Então são as mitologias gregas, né, babilônicas, tudo infiltrado. Imagens que se faziam eram essas. Até, infelizmente, os hebreus e os judeus, né, vieram dos hebreus, esses aprenderam a fazer imagem, foi com eles, com os babilônicos, com os gregos, com os romanos, né, com os povos da Síria, a Assíria também, e assim vai. Os povos ao redor que faziam isso para adorar tudo, porque desconheciam quem é o verdadeiro Deus. Mas a nação de Israel não, os judeus sabiam que era Deus.
Porque o próprio Deus se revelou a eles. E nós só sabemos quem é Deus, amados, porque Deus se revelou a nós. Graças a Deus, por isso ele nos ama e se revelou. Por isso que Jesus veio à Terra, se revelar a nós. Falou verdades incontestáveis, que hoje, até hoje, em pleno século XXI, as suas palavras não são ultrapassadas, são palavras de vida. Oh, meu Deus! Tudo que Jesus falou se cumpriu, tem se cumprido. E não é igual Nostradamus, outros mais, né, que diz por aí afora que são profetas, mas cheio de milhares de interpretações, cada um vê de um jeito, não. Jesus, qualquer um que lê lá e vê o que ele prometeu, o que ele falou, se cumpriu. E o livro dele está aí às claras, para todos verem que é a Bíblia é sagrada, com acesso para todo mundo, diferente dos outros que você não acha os livros para comprar, para adquirir. Entende? Recebe aí, gente. Por isso que ele diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus, olha, zela pela sua palavra, preserva ela para que a gente não tenha desculpa. Amém? Para você não ter desculpa. Então recebe isso daí. Aí, graças a Deus, que esse homem acaba sendo usado para apaziguar a multidão. Dizer, se tem alguém, igual, por exemplo, esse que é o reclamante aqui, esse Demétrio, por exemplo, que ele entre na justiça, ele fala isso, o escrivão, que entre na justiça contra Paulo ou contra quem quer que seja. E o outro também tem o mesmo direito de entrar na justiça. Para isso que serve a justiça, para isso que serve, né, as leis, para isso que serve o judiciário. Não é para se revoltar o povo e se amotinar, né? Criar rebelião, não é para isso. Inclusive, ele chama atenção, peraí, nós estamos correndo risco aqui de sermos acusados. Né? Por quê? Porque qual o motivo que nós temos para juntar todo mundo, parar a cidade toda? Por causa da pregação de um homem? Poxa, me ajuda aí, gente. Como Demétrio estivesse falando assim. E aí eles foram cada um para sua casa, aí apazigou a coisa, amém? Deus sempre usa seus meios, né? Porque não era a hora, não era o momento ainda de Paulo ser preso, de Paulo ser... Vai chegar a hora, que Deus vai usar ele nas prisões, vai levar ele perante governadores, vai levar ele perante imperadores, reis, tá? Então, momento certo, o Senhor vai usar a Paulo para essa finalidade. Mas, por enquanto, ainda não. Tudo está no controle de Deus. Meu amado, aprende a colocar sua vida nas mãos de Deus. Deus, nada foge ao controle dele. Confia nele. Espera nele. Caminha o caminho que ele traçou para você. Há um projeto de vida para a sua vida. Projeto de vitória, de bênção. Vai ter dores, vai ter sofrimento, vai ter dificuldade, vai. Mas você vai vencer essas etapas. Deixa o Senhor dirigir a sua vida, como dirigiu a vida de Paulo. Amigos, eu estou procurando ser seu amigo. Eu levo gratuitamente para você aquilo que de graça recebei, de graça dá. Eu recebi de graça, estou te dando de graça. Recebe aí, eu quero ser como um amigo que está te dando um bom conselho. É o que os amigos de Paulo fizeram ali. Não compareça lá. E ele teve que sair fora, porque a fúria da multidão era grande. Lembra que o versículo que nós lemos aqui, que é o versículo de número 32, veja só, a multidão tinha muitos que estavam ali, nem sabiam o porquê. Olha só, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra de sua graça. Deixa eu ver, peraí, versículo 19, estou no 20 aqui, pulei aqui, só um minuto. 32, versículo 32, está aqui, ó. Uns, pois, clamavam de uma maneira e outros de outra, porque o ajuntamento era confuso e a maioria deles não sabia por que causa se tinha juntado. Então tem gente que é Maria, vai com as outras, é levada, é massa de manobra, levada pelos outros. Esse é o perigo. Quer dizer, tem gente que às vezes alguém gritou, fulano, é lá, ele que fez, foi lá, espancou, infelizmente depois não sabe nem por que está batendo nos outros. Porque os outros estão fazendo.
Não sabe se é um inocente, se é alguém que foi confundido. E assim tem muita gente que morreu na mão do povo por causa disso. Não é dessa maneira. Entenda bem, a gente não tem que ser levado pelos outros. Seja levado pelo Espírito de Deus. Busque sabedoria do alto. Por isso que Jesus veio, para tirar a escravidão do pecado de nós. A escravidão de Satanás que levanta altivez e sofismas, ou seja, confusão na mente. Não deixa a sua mente ser confusa pelo mundo, pelo pecado não, pelo sistema não. Abre o seu entendimento, diz assim, Deus, eu quero saber o certo, a verdade. Me ensina. E o Senhor vai se revelar a você, porque Ele é vivo. Recebe aí, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra está sendo pregada. O Evangelho, Senhor, está sendo anunciado. O princípio da igreja, o desmembrar do reino, o avanço, Senhor, nas viagens missionárias, na evangelização. Deus, as estratégias como Paulo fazia, ia às sinagogas, mas depois era rejeitado porque contra a verdade há contestação. Aos que se levantam contra, porque não aceitam a verdade. Senhor, mas, ó Deus, o Senhor é a verdade. Rejeitar a tua palavra é rejeitar o Senhor. Quem ama o Senhor, ama a tua palavra, obedece os mandamentos. Toma nas tuas mãos essa vida para abrir esse entendimento em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, meu Pai, a das dores também da nossa igreja lá de São Domingos. Toma a filha, Senhor, a Jussiane, que está, ó Deus, internada lá em Juiz de Fora. Toma a causa da tua filha, dá saúde a ela, no poder do nome de Jesus. Pai, eu coloco nas tuas mãos o Paulo César também, família, que está sempre nos grupos aí, curtindo, comentando. Em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos o Gui Souza e família, lá do Carmo, estado do Rio de Janeiro. A Yolanda Pinho também, que pede oração pela tia Leonides, ó Deus, que fraturou o fêmur. Toma nas tuas mãos, tua filha. Deus, abre, Senhor, ó Deus amado, Senhor, transferência para ela, para ser operada, para passar por cirurgia, em nome de Jesus. O mesmo pedido de oração é da Alcina Lúcia também, meu Pai. Atende o clamor das tuas filhas, das sobrinhas, Pai, em nome de Jesus. A Rosileia também, Parreira e família, coloco nas tuas mãos. O Gil Alexandre e família. A Natalícia Santiago, minha irmã, abençoa ela e família. O Dirceu Rigo também, Deus amado, e família, lá de Itaúna, São Paulo. O Diego Júnior também, e família. O Elias Costa e família, lá de São Francisco de Itabapuana, estado do Rio de Janeiro. Toma também, ó Deus, o Ademir Chaves e família, lá do Carmo, estado do Rio de Janeiro. A Maria José Ferreira e família. O Ruimar Salgado e família. Ironildo Lima e família também de Itumbiara, Goiás. Deus, toma também a Mary e a Letícia, cantoras gospel, lá de Porto Seguro, Bahia. Coloco nas tuas mãos. Luciano Suelen, Corguinha e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café Cappuccino com Deus. Senta o dedo aí, me ajuda aí, gente. Vamos compartilhar.